o versículo 12, o último versículo que nós vimos semana passada, Paulo fala, então, qual que era o propósito desse amor sem reservas, dedicação sem limites, tratamento paternal. E aqui ele fala como que era esse tratamento paternal. O que Paulo fazia? Exortando, consolando e admoestando vocês a viver de uma maneira digna de Deus, que o chama de algum lugar para o seu reino e para a glória. Então, Paulo dá aqui a ideia que ele é um instrumento de Deus, ele foi chamado para isso, para ajudar a vida de cada tessalonicense, porque Deus os chamou. Então, Deus os chamou, então Paulo é usado para fazer com que eles saiam da onde estavam, mesmo estando lá em Tessalônica, mas saiam daquela situação, daquilo que eles eram antigamente, o velho homem, da velha natureza. Então, Paulo usava o consolo, a exortação, a admoestação, para que eles saíssem daquele lugar, porque eles foram chamados para sair daquele lugar, para ir para o reino de Deus. Porque, espiritualmente, todos eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, esse é o status. Eles não viviam mais no império das trevas, agora estavam no reino do seu amor, mas ainda estavam vivendo em Tessalônica. Estavam com a natureza normal, ainda pecaminosa. Agora receberam uma nova natureza e o Espírito Santo. E agora eles precisam sair daquele velho viver e estarem caminhando para o reino, para a glória de Deus, que são totalmente opostos e inimigos. Então há uma necessidade de mudança. E Deus já os colocou lá, mas eles estão andando, nós estamos andando nessa vida. Então, a ideia é que a gente caminhe para ser aquilo que já somos, que é o futuro. Saiamos daquilo que nós éramos, caminhamos de uma forma que seja adequada, igual ao que nós vamos ser. E isso é uma mudança diária, é dinâmica, é progressiva. E Paulo fala, eu vim aqui, eu fui instrumento de Deus, eu trouxe a mensagem de Deus, vocês creram nela, e agora eu sou instrumento de Deus que os consola, os exorta, os admoesta, para vocês fazerem o quê? Para vocês viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. A pergunta que fica é, como é essa maneira de andar digno de Deus? Como que é? Então, com essa ideia, eu vivo nesse mundo, eu fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus professores, eu fui treinado em algum trabalho, eu fui influenciado pela cidade onde morei, pela vizinhança onde morei, eu adquiri alguns hábitos, eu adquiri o meu sotaque, que é bem interessante para vocês, é bem caipira mesmo. Mas então eu descubro que tem um estilo de vida que eu devo viver, estabelecido para mim. É isso que Paulo está falando. Ele faz um monte de coisa, ele serve a Deus, ele dedica sem reserva, sem limites, para que as pessoas vivam de maneira digna de Deus. Deus nos chamou para viver essa maneira digna. É um estilo de vida que Deus está usando Paulo para que a gente se adeque a esse estilo de vida. Então, a pergunta que fica, a frase que fica aqui, vem até a ideia dessa balança aqui, né? São essas 4 pedras aqui, mas também aquela ideia daquelas balanças antigas que tinha na venda, no mercadinho, no armazém, que você chegava lá, tinha vários pezinhos, assim, 100 gramas, 50 gramas, 500 gramas, 1 quilo, tinha vários pezinhos, você tinha que combinar aquilo ali, você colocava, então, eu quero 1 quilo de arroz. Então, o cara colocava um saquinho aqui numa coisa, ia colocando, e depois ele vinha lá, e aí faltava um pouquinho, ele pegava um pouquinho mais. Ou, né, quero 1 quilo, 300 gramas de presunto. Aí o cara... Agora, o cara que está há muito tempo trabalhando com isso, ele erra muito pouco.
Ele sabe que 100 gramas de presunto, numa certa espessura, já é quatro fatias. A pessoa está tão acostumada com aquilo que ela sabe o peso certo. E a ideia é essa. Num prato dessa balança está a pessoa de Jesus. No outro prato está a nossa pessoa. Então, quando Paulo ele conhecia Jesus, ele recebeu a mensagem de Jesus, ele caminhava com Jesus, então ele sentia o cheiro, o perfume, o suor de Jesus, que Jesus viveu aqui. Então, ele foi ensinado pessoalmente por Jesus, então ele sabia. Então, na hora de trabalhar com cada pessoa, ele tinha Jesus de um lado e ele colocava a pessoa ali. Então, ao colocar a pessoa ali, Paulo, na sua sabedoria e a ajuda do Espírito Santo, sabia do que a pessoa precisava. Se a pessoa precisava de uma bronca, de um encorajamento, ou precisava ser carregado no colo por um tempo. Então é isso que Paulo fala. Deus me chamou para vocês viverem de uma maneira digna que Deus quer. E essa maneira digna é a pessoa de Jesus. Mas como que a gente consegue, então, chegar a esse ponto de viver de uma maneira digna? Esses 2 versículos, incrível, 2 versículos, versículos grandes. 2 Tessalonicenses 13 e 14, que nós lemos hoje. São 2 versículos grandão mesmo. Eles falam, então, como é o processo de a gente começar a trabalhar a maneira digna na nossa vida. E com isso, eu posso olhar para a minha vida. Né? Algumas vezes a gente gosta de olhar para a vida dos outros, mas olha para a sua hoje. E, ao mesmo tempo, esteja orando agora para que o Espírito Santo ajude você a saber sobre você, a saber sobre mim. Como que eu trabalho essas 4 áreas? Porque essas 4 áreas aqui, essas 4 atitudes, elas vão me ajudar muito a viver da maneira que agrada a Deus, da maneira digna, da maneira igual que Deus deseja para mim. Então, nós vamos ver hoje como que essa maneira é balanceada, é colocada numa balança, é uma forma de a gente se comparar. Eu já falei várias vezes, se eu me comparo assim com o Rogério, eu posso dizer assim, nossa, só falta um pouquinho para mim chegar a estar legal com Deus. Então eu me acomodo. Eu vou sempre na rabeira, vou na cola dele. Se ele melhorar um pouquinho mais, eu melhoro um pouquinho mais. Agora, se ele estacionar, eu fico ali estacionado. Esse é o grande engano nosso. Nós nos comparamos com pessoas. E Paulo fala, viver de modo digno de Deus é se comparar, é colocar Jesus do outro lado. Por um lado, pode dar um desespero. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente fala, não dá, vou parar agora. Não, deveria dar ânimo, deveria dar alegria. Porque, ao mesmo tempo, Deus, que é o Jesus que viveu em nós, Ele sabe das nossas fraquezas. E quando eu falo, Deus, eu quero chegar, eu quero perseguir, eu quero te imitar, através da pessoa de Jesus. Então Ele fala, vem, tô isso, tô aquilo. Então Ele nos capacita, nos fortalece, nos ampara. E quando nós dermos de repente, uma guinada, pensávamos que era para esse lado e erramos, Ele vai, vem, endireita para cá, endireita para cá. É o que o GPS faz para nós, né? Corrigindo rota. Aí eu pensei que era para entrar aqui. E entrei errado, o GPS, corrigindo rota. E aí ele faz uma meia volta ali e faz você voltar. Inclusive, GPS, você sabe o que significa? GPS. Guiados pelo Senhor. Não é? Mas coloca isso na sua cabeça. Tem hora que a gente precisa, né, corrigir rota. Que a gente até pensava que era aquela rota. E a gente descobre que não é. Ok? Vamos lá, primeiro versículo 13. Parte dele, metade do versículo 13. Em primeiro lugar, para viver de maneira digna, ela acontece pela maneira que a gente recebe a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve aqui. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus.
No capítulo 1, versículo 2, ele deu a primeira razão. São 4 razões que Paulo, no livro de Tessalonicenses, ele dá graças a Deus. A primeira, ele fala assim: dou graças a Deus sempre que me recordo de vocês. Então, e ele vai falar num dos versículos finais do livro, dai graças sem cessar. Orai sem cessar. Então, a primeira graças que ele deu no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, era porque ele lembrava desses Tessalonicenses e muita coisa estava acontecendo de bom, apesar do pouco tempo que ele ficou naquela igreja, quase um mês. A influência, as notícias da mudança que Deus estava fazendo na vida deles, percorria toda a Macedônia e a Ásia, uma região muito grande. Eles ficaram conhecidos por terem se convertido a Cristo, por terem recebido a Cristo como seu Salvador. A vida deles houve uma mudança, e eles proclamavam isso. Eles eram testemunhos para outras pessoas. Então, foi a primeira razão. Aqui é a segunda razão. Ele fala: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Paulo fala: toda hora eu dou graças a Deus. Deus, obrigado, 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 obrigado. Aqueles Tessalonicenses são fantásticos. E ele fala: eu tenho mais uma razão. E essa razão é: ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Paulo, esse versículo aqui, ele tem continuidade, então vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas a ideia aqui, eu queria salientar que Paulo dá graças a Deus porque eles, quando Paulo chegou ali com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de salvação, eles receberam. O que é receber? Receber é uma coisa muito simples. É prestar atenção. Não é assim, e não quer nem saber. Nós tínhamos um trabalho de evangelismo lá no seminário, que a gente ia na praça, no meio, lá em Angabaú, tinha um painel assim de madeira, com papel, a gente escrevia 36 números, e o pessoal já ficava olhando, dando aquela manjada: o que é isso? É mágico? O que é? E aí nós virávamos para o público e falávamos assim: olha, vou querer que 6 pessoas aqui escolham 6 números, e nós vamos somar esses 6 números, e eu vou antecipadamente dizer para vocês que o resultado desses 6 números será 111. Vocês acreditam ou não? Aí a pessoa, ninguém sabia o que era, tá? E então eles escolhiam os números, 6 números, e várias pessoas longe até gritavam lá, e a gente marcava um abaixo do outro, e o resultado era 111. Aí os caras: legal. Usávamos uma regra, um esquema para que isso acontecesse. E aí, então, como usamos uma regra, então agora eu gostaria de que você ouvisse uma história. E aí a gente pregava o Evangelho. Na hora que a gente estava desenhando que o homem procura isso, procura aquilo, tal, o pessoal estava atento. Aí a gente falava: olha, o homem é muito sábio, procura isso, mas tem coisas ruins. Procura coisa boa, tem coisa ruim. Procura outra coisa boa. Mas um dia o homem tinha todas essas coisas, e esse dia ele estava em perfeita comunhão com... E aí a gente escrevia, preenchia uns buracos lá, e aparecia a palavra Deus. Nessa hora que o pessoal ouvia Deus: não quero saber, que perda de tempo. Saía uns 15%, 20%. Alguns lá, Deus, Deus genérico, essa energia que existe no mundo aí. Aí ficavam lá. Aí a gente ia caminhando e tal, de repente falava que o homem criou uma barreira entre Deus e ele, então, e que agora essa barreira impede que o homem tenha aquelas coisas boas, né? O homem passou a morrer e ser separado de Deus, e agora todas essas coisas ruins pertencem à sua existência. E essa barreira foi o próprio homem que criou, e essa barreira a gente faz um quadradinho e depois escreve lá: pecado. E ia embora. E outros ficavam. E aí a gente apresentava a solução, que era Jesus Cristo. E apresentava o que é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltou para Deus e vai voltar. E quando ele voltar, ele vai encontrar 2 tipos de pessoas. Simplesmente 2 tipos. É polarizado, né, a palavra da moda. Aqueles que creram em Jesus e aqueles que não. E o destino será totalmente diferente, um destino trágico e um destino de muita graça e amor. E a única coisa que Deus quer para que mude esse destino é crer.
E a gente fala, você entendeu esse estudo? Você entendeu essa mensagem? Você quer crer agora? Então venha para frente, tem um material para você. Aí alguns vinham para frente, outros, não quero saber, vou embora. Aí eles vinham para frente, a gente entregava uma literatura para eles, na hora que eles viravam, tinha 100 alunos do seminário, que estavam no meio deles, eles não sabiam. Não era uma armadilha, mas era uma forma de você fazer todo o processo. E aí, então, os alunos chegavam para eles, de dois alunos com uma pessoa, geralmente, e falavam, posso conversar mais sobre isso? Tal? E aí, então, recapitularia toda a história para ver se a pessoa entendeu, então, desafiaria ela para crer em Cristo, e aí oraria com eles, ali naquele lugar, individualmente. O que Paulo está falando aqui? Paulo também fez a mesma coisa. Ele chegou principalmente para os judeus de Tessalônica e apresentou a mensagem de salvação. Na hora que Paulo começou a falar, vários deles, eu não quero saber. Outros aguentaram um tempinho. Mas na hora que falou que tinha uma dívida com Deus, que tinha uma separação, eu não quero nem ouvir disso, foram embora. Outros aguentaram até um certo tempo. E na hora que Paulo estava entregando, eles receberam. É interessante a etiqueta aqui para você receber um cartão de visita, né? Sexta-feira fui pegar a Isabel, aquela senhorinha que vem na igreja aqui, ela fez uma cirurgia no vista, e tinha uma assistência social com ela, e como todo lugar, conversamos assim um pouquinho, né? Eu fingi que entendia algumas coisas, mas a Isabel estava traduzindo. Então, ela deu o cartão de visita para mim. E é interessante, a forma como pega, tem que ser de frente para mim, e eu tenho que pegar e olhar, ler tudo e segurar. Eu não posso jogar fora, colocar no bolso, dobrar. Tem toda uma etiqueta aqui. É isso que Paulo está falando. Os tessalonicenses ouviram, a mensagem de Jesus Cristo chegou até eles, e eles não olharam, interessante, novidade, bobeira. Não, eles pegaram com a mão, mas ainda é aquela primeira atitude afável com a mensagem. Interessante, eu quero saber mais. Então, eles pegaram. Paulo fala que eles receberam, eles abriram a mão e se ofereceram para receber. Eles não recusaram a palavra. E Paulo continua que eles receberam a palavra que Paulo pregou como palavra de Deus. Essa é uma coisa extremamente importante. Porque eles entenderam, ao ouvir a palavra de Paulo, a mensagem de Paulo, que não é algo que era originário da cabeça de Paulo, não era uma ilusão que Paulo tinha criado. Eles perceberam que aquilo ali existia a fonte que era Deus. A ideia é que a palavra ela é inerrante, ela não tem erro. É eficiente, não leva o homem ao erro. Ela provoca mudanças. Então, por ser palavra de Deus, ela tem autoridade. Então, eles receberam como fosse a fonte de Deus. O que quer dizer isso? A atitude deles, enquanto Paulo estava pregando, não era que a mensagem era simplesmente que Paulo estava dando para eles. Não, é algo que a fonte, a origem é de Deus. Então, se é de Deus, eu tenho mais cuidado. Eu presto atenção. Eu paro tudo que eu tenho que fazer. Eu demonstro interesse. Paulo fala assim, vocês mostraram uma reverência, um interesse. Vocês mostraram uma apreciação. Vocês tomaram cuidado na hora. Não ficar lá, assim, uma hora escuta, outra hora escuta um pouquinho, né? E depois junta tudo. Não entendi nada. Não sei do que você está falando aí. Você é um tagarela. Lá em Atenas, falaram que Paulo era um tagarela. Não, eles deram ouvidos. Eles prestaram atenção. Eles verificaram a lógica. É igual aos bereanos, quando chegar, depois de Tessalonicenses, Paulo foi expulso de Tessalônica, Paulo foi para Bereia. Quando chegou lá em Bereia, eles foram mais nobres que os tessalonicenses ainda.
Porque em Tessalônica alguns receberam e outros não receberam. Mas em Bereia todos receberam. E foram conferir nas Escrituras se era verdade tudo aquilo, se combinava, se tinha lógica, se não havia incoerência na palavra que Paulo pregava. Os bereanos vão ser melhores ainda. Então, andar de modo digno, o primeiro passo, é olhar para a palavra, as oportunidades que você recebe a palavra e não desprezar. Não passar de largo. É pegar o melhor que você pode, a melhor dedicação. Isso exige muito de nós. Porque no primeiro momento que nós temos contato com a palavra, parece que nada faz sentido. A lógica não tem significado nenhum. E esses Tessalonicenses, a igreja, os salvos tessalonicenses, alguns não, mas os salvos tessalonicenses, eles não entenderam no início, mas eles deram atenção, eles receberam. Me dá aqui. E olha só a continuação do versículo 13. Paulo fala que, além de receber, o salvo ele vai andar de modo digno quando ele acolhe. Acolhe é um passo muito mais importante do que receber. O receber, você coloca o cartão de visita no bolso, ou quando você chega em casa, coloca em algum lugar e você nem sabe. Agora que eu fiz mudança, eu achei tanta coisa que eu não sei nem por que eu guardei, que devia ter guardado. E algumas coisas que eu precisava e não sabia onde ter guardado. Por quê? Eu recebi, mas aquele receber assim, sem valor nenhum, sem importância nenhuma. Então, eu não dei valor, não dei importância, então guardei em qualquer lugar. Agora, eles receberam, mas além de receberam, eles acolheram. Aquilo fez parte do seu dia a dia, do seu caminhar, do seu viver, do seu pensar. Eles começaram a pensar a todo e qualquer momento. Eles não procuraram dar explicação para a palavra de Deus. Não, eles procuraram entender a palavra de Deus. Eles acolheram na mente e no coração. A palavra passou a habitar no seu pensamento e nas suas emoções. Olha o que Paulo fala. Vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. 2 vezes Paulo está falando, olha, vocês receberam como palavra de Deus e vocês acolheram, sendo ela palavra de Deus. É a ideia que é algo tão precioso, tão valoroso, que você vai ficar todo dia ali, lendo, vendo ela, querendo descobrir tudo que pode. E sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Olha que coisa bonita aqui. Essa é a forma de andar dignamente do jeito que Deus quer. Receber a palavra e acolher. É minha, dá todo carinho. É como uma mãe segura o bebê, ela acolhe o bebê. Uma criança corre para lá e para cá, se machuca, o filho vem correndo, a mãe vai ao encontro, para tudo que tem e acolhe e coloca nos seus braços. É essa forma que os tessalonicenses fizeram. E ao acolher, ao fazer parte do seu pensamento, do seu coração, eles passaram a desenvolver um estilo de vida. E esse estilo de vida, baseado naquilo que eles estavam pensando, naquilo que eles estavam sentindo com relação à palavra de Deus, a palavra começou a atuar na vida dele. E atuando de uma forma eficaz. Produzindo mudanças, produzindo alegria, produzindo propósitos, produzindo sonhos, produzindo amor. A palavra foi eficaz. Mas a palavra só é eficaz quando a gente recebe e acolhe. Então ela começa a afetar a minha vida. Algumas vezes a gente quer mudanças, mas a gente não está nem aí com a palavra, a gente não recebe, nem acolhe, e a gente até rejeita a palavra porque a gente não gosta de algumas coisas, e a gente quer que Deus faça a mudança, faça grandes milagres na nossa vida. Mas quando eu recebo, eu dou valor para ela, quando eu acolho, quando eu abraço, e ela começa a atuar eficazmente, eu nem me esforço
para produzir mudança. Eu não luto assim, desumanamente, contra coisas que são terríveis na minha vida. Eu nem preciso lutar. De repente, eu falo, ué, por que eu não tenho mais esses sentimentos? Por que aqueles medos que eu tinha eu não tenho mais? As coisas vão sendo naturais. A palavra de Deus vai crescendo e tomando conta de tudo. Aqueles medos, aquelas ansiedades terríveis que dominavam, os pensamentos que toda hora entravam e traziam ira, traziam vingança, a forma de se relacionar, de repente você vai percebendo que um novo homem, uma nova mulher, vai começando a se formar dentro de nós. E qual que é o padrão? Jesus. A palavra de Deus é fantástica. Então, a maneira digna começou a funcionar na vida deles, e Paulo estava ajudando eles isso, admoestando, consolando e exortando com a palavra. Que Paulo está, no último versículo 12, quando ele fala que ele exortava, ele admoestava, ele consolava, ele usava a palavra. E ao usar a palavra, eles não foram rebeldes. Eles receberam, acolheram essas exortações, esses consolos, e a forma com que Paulo os ensinava e se dedicava para com eles não foram rebeldes, eles aceitaram. Agora, por outro lado, Paulo não deu conselhos pelo seu achômetro, pela sua logia ou psiquiatria. Não, Paulo dava conselhos segundo a palavra que apontava para Jesus. Então, Paulo não falou, olha, dá uma olhada como eu vivo. Eu acho que, na minha opinião, você deveria fazer isso. Vai lá e tira satisfação, vai e faz isso. Não, Paulo sempre usava a própria Escritura, que muitas vezes que fez grandes mudanças na vida dele. Quando ele se converteu, ele estava agindo como um assassino, perseguindo os crentes judeus para os prender. Era um coração zeloso, praticando o mal. Mas quando ele conheceu a palavra, o próprio Cristo, um novo Paulo começa a nascer nele. E ele vai chegar a um ponto de falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E, ao mesmo tempo, quando está chegando no final da vida, ele fala que ele é o maior dos pecadores. E ele fala, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação daquele que me chamou. Essa é uma característica de quando a palavra começa a funcionar eficazmente. Cada vez mais nós vamos perceber que ainda estamos muito longe de Cristo. Mas isso não desanima, isso encoraja. Porque um dia seremos como Ele é. Não por conseguirmos, mas porque Ele vai fazer com que isso aconteça. No versículo 14, Paulo fala o seguinte, tanto é assim, irmãos. Isto é, a palavra eles receberam, eles acolheram, e agora a palavra está atuando eficazmente na vida deles, está funcionando, dá para ver de cá, de longe. E Paulo fala, tanto é assim que está eficazmente atuando na vida de vocês, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Olha só. A palavra de Deus estava funcionando tanto na vida deles, que, de repente, eles já, com pouco tempo que Paulo esteve lá com eles começaram a imitar aqueles crentes antigos, aqueles irmãos antigos lá de Jerusalém. Eles passaram a ser imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Se eles têm um padrão de Cristo, e as igrejas judaias têm também o padrão de Cristo, quando se encontram, você é igual a mim. É interessante, isso não é errado, tá? Mas quando a gente encontra um crente, algumas vezes é fácil saber, você é de tal igreja, né? Sou. Porque a gente tem os nossos trejeitos, né? A nossa saudação, o nosso linguajar. Mas, se é um crente verdadeiro, em poucos minutos, mesmo que você nunca conheceu, você vai perceber que tem muita coisa semelhante.
lutas semelhantes, vitórias semelhantes, propósitos semelhantes, mesmo que a pessoa mora longe de você, mesmo até que seja de uma outra comunidade local, que fale paz de Deus, outra Deus, como que é? Graça e paz, ou a paz do Senhor, né? Ou não fale só bom dia. Aí você fala, será que é crente? Será que não é? Ela não falou paz do Senhor, ela está falando paz de Deus. Ela falou bom dia, será que é crente mesmo? Um já vai, talvez vai usar uma roupa assim, você fala, será a roupa dela, né? Mas começa a bater um papo. E daqui a pouco você vê que o coração é o mesmo, o espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Aí você fala, quer tomar um cafezinho em casa? E você abre a porta de uma pessoa totalmente desconhecida, porque você vê aquela afinidade que é produzida pelo Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Aquelas suspeitas por causa do visual, elas caem por terra, porque você está vendo ali uma pessoa que é imitadora de Jesus Cristo. Tessalônica estava a mais de 1000 quilômetros da Judéia. E Paulo, como tinha ido lá pela Judéia, ele fala, vocês estão iguaizinhos a eles, estão há muito tempo, e vocês começaram agora, e já estão iguaizinhos. Não porque estavam se vestindo, estavam fazendo o mesmo culto, não. Tinha algumas diferenças, mas isso era coisa exterior. Mas o coração, a frutificação no ser, era igual. E Paulo fala, olha, tanto é assim, isto é, vocês se tornarem imitadores, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Então, eles passaram a ter a palavra frutificando na vida deles, e agora eles praticavam a palavra de Deus na vida deles, que eles se tornaram imitadores. Eles produziram. Eles tinham o cheiro de Jesus. E quando você tem o cheiro de Jesus, acontece alguma coisa. Acontece as alegrias de você encontrar alguém que nunca conheceu e parece que você conhecia já há muito tempo. Por outro lado, eles também foram imitadores dos irmãos de Judéia. Sabe por quê? Porque eles tiveram as mesmas perseguições, os mesmos sofrimentos que os irmãos da Judéia tiveram. E como os irmãos da Judéia receberam, acolheram, frutificaram a palavra, e diante do sofrimento, da perseguição, até pelos próprios patrícios, os próprios judeus, e eles perseveraram, esses tessalonicenses estão imitando, estão frutificando, então são iguais os irmãos de Judéia, e também estão sendo perseguidos pelos próprios judeus. E estão perseverando. Por quê? Porque eles receberam, acolheram e a palavra de Deus frutificou na vida deles. Mudou eles e agora começa a produzir frutos ministeriais. Eles estão anunciando a salvação para outras pessoas. E ao fazer isso, eles são agradáveis para outros irmãos ficam felizes, mas ao mesmo tempo se tornaram desagradáveis para os judeus. Olha só o que Paulo escreve aqui. Vocês perseveraram na palavra, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios. Pena que o Fabiano não está aqui, né? Mais uma palavra para ele aqui, patrício. Eu já falei uma vez numa mensagem que é patrício. O que é patrício? Quem que são os nossos patrícios? Meus são os de Botucatu, lá da Jardim Piabiru, da Vila Maria. E, num certo sentido, da Igreja Batista de Botucatu, ou a Igreja Batista de Itapetininga, ou a Igreja Batista de Atibaia e Bragança. São aquelas pessoas que, durante um certo tempo, um bom tempo, eu convivi, eu ainda faço parte deles. Sabe? Aquelas pessoas que, aonde você viveu, não largaram vocês. E quando você volta para o Brasil, ou você volta para uma outra cidade que você morou aqui, você volta e quer procurar eles, quer ver como é que eles estão. São essas pessoas que comeram 1 quilo de sal conosco. Não somente é mais do que amigo,
tem um relacionamento de amizade profundo, muito mais até que parente, ou é um parente assim muito afinado. E aqui, quando os cristãos da Judéia creram em Cristo, os próprios parentes deles, a sociedade onde eles viviam, que tinham laços, as pessoas não, tinham laços muito sérios antigos. Hoje a gente tem muito independente assim. Antes não, a família era um núcleo muito sério. E, de repente, a própria família passou a perseguir por causa que você cria em Cristo. Isso aconteceu com os irmãos lá da Judéia. Eles tiveram que abandonar casa, abandonar Jerusalém, fugiram para outros lugares, buscaram novos negócios. Então, houve uma pobreza muito grande entre esses irmãos, porque perderam tudo. Foram deserdados. Aqui no Japão tem esse problema, se uma pessoa muda de religião, ele é deserdado, a família não quer mais saber dele. Isso aconteceu com o pessoal da Judéia, isso foi história, todo mundo sabia. E agora, 1000 quilômetros longe, Paulo fala que esses tessalonicenses frutificaram, a palavra de Deus trouxe frutos na vida dele, eles imitaram aqueles irmãos, em matéria assim de abençoar, de mostrar a glória de Deus, mas, ao mesmo tempo, eles sofreram pelos próprios patrícios. E, ao sofrer pelos próprios patrícios, eles perseveraram na palavra, não voltaram atrás, não abandonaram. Nenhuma tristeza, nenhum quebra de relacionamento, nenhum problema os abalava. Pelo contrário, os tornava ainda mais fortes. Olha o que o texto fala. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Uma coisa que nós cristãos temos com outros cristãos de outro lugar que a gente nem conhece, é que nós temos um inimigo comum. Um inimigo que atua nos filhos da desobediência. Que quando descobre ou sente que a gente ama a Deus, que a gente serve a Deus, e quando a gente comunica a palavra de salvação, eles agem do mesmo jeito. Então, se você muda de vários empregos, ou tem que mudar de várias cidades, ou sempre conhecer uma pessoa nova, se você é um cristão sério, aonde você vai chegar e vai começar a falar da palavra de Deus, vai ter pessoas que vai receber, vai acolher, vai frutificar na palavra, mas vai também perseguir. E as perseguições são exatamente iguais. São as mesmas palavras, são a mesma inveja, as mesmas intenções. Por quê? O espírito da desobediência atua nos filhos da desobediência. O espírito desse mundo, que governa esse mundo, atua. E ele não é criativo, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Então, da mesma forma que esse espírito que governa o mundo, que é contra Cristo, o espírito do anticristo, fez a maldade lá com os judeus de Jerusalém, ele também fez em Tessalônica. O que Paulo fala hoje, então? Que o esforço dele, toda aquela dedicação, o amor sem limite, tendo que exigir direitos, ele não exigia, porque ele achava que os tessalonicenses tinham potencial. Não. Eram pessoas que, quando você via, assim, você fala, não, isso aí não vai dar nada, nem vou falar de Deus para essa pessoa, não. Paulo nunca olhava para as pessoas, o que elas foram e o que elas eram. Se eram boazinhas e cheias de dinheiro, ou se eram feinhas, ou tinham um passado horrível. Paulo nunca olhava para elas, se elas tinham potencial ou não, se iam ser uma bênção no reino de Deus ou não. Paulo olhava sempre para Deus e para a palavra dele. Porque ele sabia que valia a pena amar sem limites, dedicação sem limites, abrir mão de direitos, porque esse Deus poderoso e essa palavra poderosa poderia fazer grandes coisas na vida daqueles irmãos. E Paulo aqui, ele fala, eu fiz isso, eu admoestei, eu consolei, eu exortei,
para fazer vocês viverem de uma forma digna de Deus, porque eu creio que Deus é que faz isso, a palavra que faz isso. E para vocês que estão frutificando agora, vocês receberam a palavra de Deus. Vocês acolheram a palavra de Deus. Vocês praticaram a palavra de Deus. E vocês perseveraram na palavra de Deus. Por isso, agora, Paulo tem razão para mais uma vez dar graças a Deus. Porque aqueles crentes estão dando demonstração de que valeu a pena o trabalho dele. Porque ele está vendo que agora aquela igreja está andando de maneira digna de Deus. Que chamou eles para o seu reino, que chamou eles para a glória dele. Então, a fé de Paulo não era nas pessoas. Se a gente colocar fé nas pessoas, a gente vai se decepcionar. Mas ele sabia que Deus poderia realizar isso. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, podia realizar tudo aquilo lá. É interessante que o Evangelho de João fala o seguinte: no princípio era a palavra. Algumas traduções falam sobre verbo. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra tabernaculou entre nós. Quem que tabernaculou? Quem morou numa tenda ao nosso lado? João está falando de Jesus. O livro de Provérbios fala sobre a sabedoria, a palavra, o verbo, essa inteligência que está acima da compreensão humana, que o homem poderia um dia elaborar. O livro de Provérbios é o próprio Jesus. A sabedoria é o próprio Jesus. E já no capítulo 1, a sabedoria fala o seguinte: eis que estou, o próprio Jesus está se referindo a Jesus, eis que estou no canto das praças, nas esquinas, clamando em alta voz: venham, me recebam, e eu te darei sabedoria, eu te darei conhecimento, eu te darei prudência. E aquele bombonzão lá, um bombão, não sabia que não ia dar nada na vida, chega assim: eu acho que eu preciso, eu quero. Ele recebeu, acolheu, começou a praticar e perseverou. No mesmo capítulo, a sabedoria fala o seguinte: porque o louco e o nécio desprezou a minha palavra, virá sobre eles tamanha ruína, e quando eles clamarem, eu não os ouvirei. A pior coisa, a melhor coisa do mundo, não importa quem você é receber com carinho, acolher a palavra, praticar, usar as mãos para praticar e buscar na palavra forças para perseverar diante das perseguições. A maior loucura da vida, por isso que a sabedoria em Provérbios fala assim, os loucos é aquele que sabe o que é certo e resolve conscientemente fazer o que é errado. Isso é loucura. Lá em Provérbios fala que o louco despreza. E aí, quando vem a repentina destruição, ele quer clamar a Jesus, a Deus, socorro. E aí o Provérbios fala assim, que a sabedoria rirá. Rirá, sabe o que é rirá? Rir, gargalhada. Se divertir com a destruição deles. Já pensou que tragédia? Jesus rir de nós, da nossa bobeira, da nossa desprezo. Porque um dia, aquele ser humano que despreza a palavra, ele será desprezado pelo próprio Deus. Algumas frases só para a gente pensar. Então, receber, acolher, praticar e perseverar. Esse é o caminho para viver uma vida digna. A minha relação com a palavra de Deus define a qualidade do meu viver como salvo. É o meu estilo de vida. Então, pode ser que eu ainda estou na luta, para mudar o meu estilo de vida. Mas se o meu estilo de vida não muda, eu sempre estou naquela mesma batida, naquele mesmo batidão, demonstra como é o meu relacionamento com a palavra. Se eu recebo, se eu acolho, se eu persevero, se eu frutifico. Então, a minha relação com a palavra de Deus define a qualidade do meu viver. Nós queremos muitas vezes ser orientados, conhecer isso, conhecer aquilo e tal, mas a coisa é individual, é
com a palavra. Eu não recebo uma injeção de conhecimento bíblico ou de espiritualidade. Não existe isso. Não existe mágica. É uma coisa relacional. É como eu que tenho que pegar com as minhas próprias mãos. Sou eu que tenho que acolher. Sou eu que tenho que praticar. Ninguém vai praticar por mim. Nesse estado, nessa época de vida, nós não temos mais sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Nós não temos alguém que nos leva para Deus a não ser Jesus Cristo. Mas eu sou sacerdote, eu vou até Deus. O caminho está aberto, agora nós podemos entrar com ousadia. Então eu não preciso depender de alguém para crescer na palavra de Deus. Obedecer e servir a Deus desagrada e me torna desagradável. Há muitas propostas aí, olha, creia em Cristo, entregue a sua vida para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você será uma pessoa de sucesso aqui no mundo. As pessoas estarão a seus pés e te louvarão, te engrandecerão. Essa é a promessa das organizações Tabajara. A pessoa faz isso simplesmente para ela se enriquecer. Mas quando você anda de modo digno de Deus por causa da palavra, você vai ser desagradável. Raramente alguém vai querer ter a mesma coisa que você tem, vai querer descobrir qual é o seu segredo. E aí você vai falar, o meu segredo é a palavra, é Jesus. Você quer Ele? Você quer receber? Você quer acolher? Você quer praticar? Vai vir problemas. Mas a palavra, o próprio Jesus, vai te socorrer. Vai fortalecer você para você passar por tribulações. As tribulações que todo filho de Deus ao redor do mundo também passa. Então, por isso, eu tenho em Deus consolo e força para prosseguir. A palavra é o alicerce. Jesus é a pedra da esquina. A palavra, Jesus é a palavra é a pedra da esquina. O que quer dizer isso? Isaías fala, quando eu estou na palavra, né, o Silvio pregou aquela mensagem lá, estou sobre a rocha, eu não serei abalado. A ideia não é somente por causa de um terremoto, mas o vento, eu estarei firme ali. E, diante de tanta pressão do mundo, outro sinônimo para não ser abalado é a palavra envergonhado. Eu não serei envergonhado. Todos nós caminhamos para um ponto final, que será um ponto de início para uma outra vida. E nesse ponto final acontecerá uma coisa muito séria, muito importante, uma conversinha com Deus. E quando eu estou na palavra, recebo a palavra, acolho a palavra, pratico a palavra, persevero na palavra, eu ando de modo digno de Deus, e quando ter esse ponto final, eu não vou ser envergonhado por Deus. Eu não vou ser envergonhado diante de outras pessoas. E vocês se lembram algumas coisas que Jesus Cristo falou quando acontecerá esse encontro? A palavra que ele vai dizer para as pessoas que acolhem, recebem, acolhem, praticam e perseveram é: vinde, benditos de meu Pai. Mas alguns foram famosos, tinham uma aparência de que tinham a palavra, inventaram coisas esquisitas até sobre a palavra, ou desprezaram a palavra. E quando vão chegar assustados nesse encontro, eles receberão outra palavra de Deus. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou vós que praticais a iniquidade. Que bom que você acolheu a palavra, que você recebeu, que você acolheu, que você está praticando a palavra e que você está perseverando na palavra. A
Paulo fala que muitos amigos dele, muitas pessoas se tornaram até companheiros dele, que pareciam que iam dar uma grande coisa, e abandonaram, e se tornaram até inimigos de Paulo depois. Que tristeza. E Paulo chega até a dizer, ó, tome cuidado com esses camaradas. Pensou. Que tristeza. Mas como é bom quando a gente recebe, acolhe, pratica e persevera na palavra.